Bom dia, sejam muito bem-vindos para mais esta nossa conversa de coaching. E hoje eu quero conversar com vocês sobre quais são as estratégias que neste momento, estão sendo utilizadas pelos nossos coaches, pelos coaches que desejam trabalhar aí com empresas, com líderes, e que está sendo muito efetiva. E muito efetiva tanto no sentido de posicionamento, atração de clientes potenciais e venda. Então, se você quer entender um pouco disso, fica aqui comigo. Deixa eu lembrar uma questão, Ontem, eu disponibilizei aqui para vocês na live, um assessment, que é o assessment de âncoras de carreira. E vários coaches me solicitaram, eu encaminhei. Caso você não tenha conseguido visualizar o relatório completo, se você visualizou apenas o relatório sintetizado, me passa um WhatsApp ou aqui me chama novamente aqui no inbox, no Insta, quem está no Face. Se você ainda não me segue no Insta, me segue, me envia por lá, certo? Que é mais fácil, mais prático. Que eu vou enviar para vocês como é que vocês visualizam o assessment completo. Porque quando você preenche o assessment, aquele que eu disponibilizei ontem aqui para vocês, ele aparece num primeiro momento o resumido, Mas você pode sim visualizar o relatório completo, mas isso faz parte da própria estratégia, Que é para você poder levar o seu coach, o seu coach, o seu cliente potencial, para uma conversa com você no WhatsApp, ok? Então, aqui se você preencheu ontem, solicitou o assessment de âncora de carreira, se você fez ele e por um acaso não conseguiu visualizar o relatório completo, visualizou apenas o relatório resumido, me chama depois que terminar a live aqui inbox, que eu te passo como é que você visualiza o relatório completo, ok? Então, meus queridos, sejam muito bem-vindos, tanto aqui no Insta como aqui no Face, E hoje eu quero conversar com vocês, então, como eu disse, sobre quais são as estratégias que hoje está funcionando muito bem, Ontem eu comentei aqui com vocês o seguinte, muitos coaches dizem assim, Liana, tem muita gente na internet nesse momento, tem muita gente que também não é boa, na internet. E o que eu disse ontem e repito aqui hoje primeiro, hoje o nosso principal meio de comunicação é nas mídias sociais e pelo WhatsApp, certo? Pelo WhatsApp, pelo Telegram. Essas são as estratégias que você precisa utilizar nesse momento. Se você não utilizar neste momento você não consegue fazer palestra presencial, workshop presencial, você não consegue visitar empresas, mas você precisa estar presente, porque você não precisa deixar de vender do que você vendia antes, Porque agora a entrega mudou. A entrega ela precisa ser online e precisam ser serviços que sejam possíveis de serem vendidos online. E nós temos muitos serviços, que podem ser entregues online para os líderes, para os empresários, para as equipes e com grandes resultados, ok? Hoje eu quero falar com vocês, então, sobre os 6 assessments que você precisa ter para se diferenciar no mercado e também para utilizar neste momento, depois continuar utilizando, Mas nesse momento é uma das estratégias mais fortes de atração de clientes. Então, se você, se um dos seus problemas neste momento é como é que eu atraio clientes, me acompanha aqui que eu vou te explicar isso agora, certo? Ontem eu comentei também sobre isso, Hoje a gente está todo mundo está no online, Porque esta é a forma de comunicação neste momento, A principal forma de comunicação. Só que isto tem um lado extremamente positivo, Porque se você for ver, tem muita gente que não tem consistência e está na internet, Está aqui no online conversando. Tem muita gente boa,
certo? Mas também tem muita gente que não é boa. E qual é o lado bom disto? O lado bom disto é que se você vem agora para as suas mídias, para o online, para o teu WhatsApp, para o teu Telegram, né? Se você agora faz uma estratégia diferenciada, este é o grande momento que você sai do Oceano Vermelho e entra no Oceano Azul, né? Que você consegue atrair clientes, certo? Porque essa precisa ser o seu primeiro grande passo, né? Atrair clientes nesse momento, né? E atrair clientes para os processos, para os projetos, para os serviços que você pode vender online nesse momento e que já estão sendo demandados, certo? E por isso a importância de você dominar estes 6 assessments, porque ele vai ser uma grande estratégia de atração para vocês. Eu tenho falado sobre isso essa semana, certo? Eu fiz uma aula semana passada, aonde eu falei sobre serviços que a gente vende através desses 6 assessments. Se você quiser assistir essa aula, foi uma aula aí de 1h30, né? Eu não dei aqui nem no Insta, nem no Face, né? Eu fiz ela fechada. Se você quiser, me manda um direct aí, me solicita o link que eu te passo, certo? Porque vai ampliar e muito a sua visão. Mas quais são esses 6 assessments que hoje você precisa dominar, ter eles, para usar como estratégia de atração e vendas, certo? Hoje eu vou falar sobre essa estratégia com vocês. Esses 6 assessments são os assessments de âncora de carreira, assessment de forças pessoais, o assessment de positividade e bem-estar, o assessment de valorização e reconhecimento profissional e o assessment tétrade do tempo. E o sexto é o DISC. O DISC com feedback, como eu já tenho falado aqui para vocês, né? O DISC hoje ele tem uma versão muito mais avançada, muito mais diferenciada que o DISC tradicional. Eu já vou falar um pouquinho de cada um deles, certo? Mas por que você tem que dominar estes assessments? Porque hoje uma forma extremamente diferenciada de você atrair líderes, empresários, empresas, é você ter um imã, como a gente chama, né? Você ter algo gratuito num primeiro momento, certo? Que os líderes se interessem, os empresários se interessem, façam o seu de forma gratuita, certo? Para, a partir disso, você vender todos os demais projetos. Eu não vou entrar nos projetos hoje, certo? Os projetos estão lá na aula. Então, se você quer, me solicita aqui o link, que eu te passo o link da aula, você vai entender que projetos são esses, né? Mas por que essa estratégia funciona muito bem? Né? Primeiro, hoje, todo mundo, todas as empresas, líderes, todo mundo está no online. E este é um ganho que nós vamos ter desse momento difícil que a gente está passando, né? Que as empresas e os líderes, neste momento, se obrigaram a ir para o online também. Então, isso vai passar a ser vai fazer parte da realidade, né? Vai fazer parte da realidade. Uma outra questão importante neste momento, né? Que vai ser um grande ganho e que esses assessments que eu vou te explicar daqui um pouquinho nessa estratégia, eles são fundamentais que você domine. Você amplia muito o seu escopo de atuação. Você não precisa mais, com estes serviços, atuar somente na sua região, na sua cidade. Você pode vender para o Brasil e para o mundo, certo? Por quê? Porque a entrega dele é online, né? A entrega de alguns desses projetos que envolvem esses assessments, ela é online. E funciona maravilhosamente bem, com grandes resultados. Vamos lá. Então, vamos entender por que eu falo que, neste momento, é fundamental que vocês dominem esses assessments. Porque são esses assessments que você vai utilizar para, presta atenção na estratégia. É estes assessments que você vai vir para suas mídias sociais, certo? Ou vai entrar em contato com a sua rede de relacionamento. Vai marcar um workshop, né? E você vai disponibilizar gratuitamente um desses assessments.
e você vai fazer com eles, essa é uma estratégia, certo? Vai fazer com eles um workshop online, dando a devolutiva em grupo deste assessment, certo? E vai vender na continuidade. Ou um workshop de inteligência relacional, que é onde você trabalha todos esses assessments. Ou você vai vender processos de coaching individual, ou você vai vender projetos, trabalhos, né, de mapeamento de perfil comportamental, certo? Só agora eu já falei 3 produtos para vocês que vocês podem vender a partir dessa estratégia. E se você domina estes assessments. Dominando esses assessments, você faz, no mínimo, você tem no mínimo esses 3 serviços para vender, certo? Que assessments são esses? Eu tenho conversado com vocês, podem ir colocando as perguntas de vocês aí, que depois eu respondo, certo? Eu tenho conversado com vocês, né, já desde a semana passada, que um dos grandes serviços a serem vendidos neste momento, que depois vai entrar também mais forte ainda, são os processos de análise, de análise comportamental. Só que aqui você precisa entender do que é que eu estou falando, né? Se você diz assim, Liana, eu sou analista comportamental, a primeira pergunta que eu vou te fazer, você é um analista comportamental de um assessment só? Você só trabalha com DISC? E ainda o DISC tradicional? Então, você precisa entender que nós estamos falando de coisas completamente diferentes. Quando eu falo de que você precisa dominar esses 6 assessments, né? E isto faz parte da análise comportamental. Nós consideramos a análise comportamental muito mais que levantamento de perfil comportamental. Através da análise comportamental, você consegue realizar vários projetos com líderes, com equipes, com empresas, certo? Se você domina esses 6 assessments, ok? Então, é isso. Quando eu estou falando em análise comportamental, entenda isso. Eu não estou falando, né, da análise comportamental de um assessment só, né? E hoje muitos coaches dizem assim, eu sou analista comportamental, porque muitos, né, muitos de nós, teve na sua formação básica o DISC e saiu com o certificado de analista comportamental. E muitos dizem o seguinte, Liana, mas eu não vendo esse serviço. E eu vou te dizer por que tu não vende. Você não vende. Porque se você é um analista de um assessment só, né, você está perdendo, primeiro, você está ultrapassado, certo? Porque a maioria das formações ensinam o DISC tradicional, sem feedback, certo? E hoje nós temos um DISC muito mais avançado, uma versão muito mais avançada, que evita que a gente faça muitos erros que a gente faz quando a gente utiliza apenas o DISC, certo? Então, quando eu falo de análise comportamental, eu estou falando que você precisa dominar 6 assessments, que permitem que você, a partir desses assessments, gere muitos projetos. Levantamento de perfil comportamental, ele é apenas um dos projetos, e é um dos serviços que a gente chama, que é o seu serviço de entrada em muitas empresas com muitos líderes. Mas é o serviço com o menor faturamento que você vai ter. Você tem outros serviços extremamente mais rentáveis, né? Com faturamento muito maior que o levantamento de perfil comportamental. E muitos coaches não vendem porque de verdade. Eles são coaches, analistas comportamentais de um assessment só, certo? Consequentemente, tem um produto só, um serviço só, certo? Então, aqui o meu convite é que você amplie a sua visão de análise comportamental. Deixa eu apresentar, e este é o objetivo hoje, então, que eu possa apresentar, falar para vocês que assessments são esses, porque talvez muitos de vocês aqui nem conheçam que assessments são esses, né? E para que eles servem? Vamos lá, vamos conversar sobre o primeiro, né, dos 6. Eu vou começar pelo DISC, que é o que a maioria de vocês talvez conheça, né? O DISC, o que ele faz? O DISC, ele levanta o nosso perfil comportamental, certo? E ele é perfeito, ele é excelente, ele é uma ferramenta perfeita. Só que qual é o grande gap do
DISC tradicional. O que eu estou falando? O que é o DISC tradicional quando eu me refiro para vocês entenderem? O DISC tradicional é o que a grande maioria das formações básicas de coaching nos ensina, que é você responde como você se percebe e você fala como você acha que o meio percebe você. Percebam, é tudo em cima da sua percepção. E este porque muitas vezes a percepção da pessoa estava distorcida em relação ao meio, para mais ou para menos. E isto, se a percepção dela está distorcida, isto interfere diretamente no processo de desenvolvimento dela, porque nós vamos trabalhar em cima de uma percepção distorcida, certo? O que é o DISC, hoje o DISC mais avançado, mais atual? Você também, ele levanta a sua percepção do seu perfil, ele levanta a sua percepção da exigência do meio, igual o DISC tradicional até aqui. Só que ele dá um outro grande passo. Ele traz o feedback real do meio. Nós convidamos a pessoa, né, o coach, o líder, enfim, né, o seu cliente, ele vai indicar pessoas para responderem o DISC dele. Então, você tem o feedback real do meio, não mais só sobre a percepção do seu coach, e sim o feedback real do meio. Vocês não fazem ideia da diferença que isso faz. Porque na grande maioria das vezes, a percepção do coach está distorcida em relação ao meio. Deixa eu dar alguns exemplos aqui para vocês. Esses tempos eu fiz eu estava com uma coach, né, e apliquei todos os assessments dela, né, e no DISC gerencial apareceu o seguinte, ela se achava, para ela era uma grande dominante, né, na percepção dela, ela era uma grande dominante. E ela achava que o meio também a achava uma grande dominante, né? Quando ela fez o DISC dela, na percepção dela, ela realmente era uma grande dominante. Só que na percepção do meio, ela era uma grande analista. E tinha muitos gaps na área da dominância, que ela precisava desenvolver. Isso para ela, não tinha dúvida, foi um choque. Foi um choque. E aí, quando ela fez os outros assessments, veio a confirmar o que tinha aparecido no DISC, a ampliar ainda essa visão. Para ela, no primeiro momento, foi um choque, porque ela se achava uma grande dominante. E o que o meio estava dizendo para ela era, não, você é uma baita. E na percepção dela, do meio, ela também achava que o meio achava que ela era uma grande dominante. Quando teve o feedback do meio, o meio disse para ela, você é uma grande analista. E te falta as características de dominante. Você percebe a diferença? Se eu trabalho no DISC tradicional, nós, dentro da demanda que ela tinha, nós íamos trabalhar para ela diminuir o dominante dela e aumentar os outros. E, na verdade, a percepção do meio era exatamente o oposto do que ela se percebia. Né? E nós passamos ali 2, 3 sessões trabalhando apenas isso, porque isso para ela foi um choque. Por quê? Porque ela tinha uma distorção de percepção. Só que isto foi exatamente isso que fez com que ela realmente fosse para outro patamar. Ok? Então, você precisa dominar o DISC com feedback, certo? Já me aconteceu muitas vezes, né? Quando eu ainda utilizava o DISC tradicional, que sempre me salvei, porque eu sempre trabalhei com contrato de 3 pontas, enfim, né? Toda a metodologia voltada para empresas. Isso me salvava, mas muitas vezes,
a percepção do líder em relação ao meio está distorcida, ou para mais ou para menos. Ou ele acha que o meio espera muito, uma mudança muito grande do perfil dele, e às vezes não é. É muito mais fácil do que ele imagina. E às vezes ele também acha que ele está super correspondendo e o meio está dizendo, você não está correspondendo nada. E por que eu disse que com o feedback ele é tão importante, né? Nós sabemos, e aqui nós precisamos diferenciar nossa realidade da realidade da grande maioria das pessoas. Nós coaches, nós profissionais que trabalhamos com a área de desenvolvimento, o autoconhecimento faz parte do nosso dia a dia, certo? Faz parte do nosso dia a dia. Esta não é a realidade da grande maioria dos profissionais. A grande maioria dos profissionais que não são da área de desenvolvimento não se conhecem. E aqui nós precisamos entender que o sucesso, seja ele profissional, pessoal, né? Ele passa por 2 aspectos. Tem 2 pilares que são os pilares de base. O primeiro é o autoconhecimento, para aí depois vir o desenvolvimento. Aonde que muitas vezes os coaches que querem trabalhar com empresas erram. E com líderes, né? E com equipes, e com empresários. Entram direto no desenvolvimento, sem ter trabalhado a questão do seu autoconhecimento. Porque eu só posso realmente traçar um plano de desenvolvimento quando eu sei a minha situação atual. Só que aqui é fundamental que a minha situação atual não seja apenas em cima da minha percepção, quando eu estou focando no meu desenvolvimento profissional. Porque eu sempre digo, tem uma coisa que eu sempre digo para os líderes, né? Eu sempre digo assim, ó, uma coisa é a sua intenção, outra coisa é a sua ação. Por que eu sempre digo isso? E digo para eles, né? Eu brinco com eles. O outro não lê a sua intenção. Ele reage às suas ações. A grande maioria dos líderes. Eles não têm má intenção. A intenção deles, geralmente, em 99% das vezes, é positiva. Ele faz aquilo que ele está fazendo e a intenção dele é positiva. A intenção dele é de ajudar. A intenção dele é ter bons resultados. A intenção é positiva. Só que, muitas vezes, a forma que ele faz é inadequada. E o outro só percebe, só recebe a ação. Ele não enxerga a intenção. Para e pensa em vocês. Quantas vezes, né, vocês fizeram algo que o outro se ofendeu, interpretou muito longe da sua intenção. E às vezes a gente não entende, né? A gente diz assim, como assim? Não, é que o outro reage à sua ação e não à sua intenção. Por isso, a importância do autoconhecimento, mas um autoconhecimento efetivo, certo? E o DISC, então, nos propicia isso. Ele propicia que o meio, o DISC agora, né, na modalidade com feedback, que é o DISC mais atual que nós temos, ele propicia isso. E a gente sabe, isso era outra coisa que eu ia dizer para vocês, que um dos grandes problemas, né, um dos principais problemas das empresas é a falta de feedback. Né? É a falta de feedback. E este é o momento que o feedback vem, né? Na forma de perfil comportamental. Fechado? Este é o primeiro assessment que você precisa dominar, mas lembre, se você ainda está no DISC tradicional, né, saiba que você está um passo atrás. Hoje nós já temos um DISC muito mais elaborado, muito mais avançado, muito mais assertivo em termos de resultados, ok? Segundo assessment, o assessment de âncora de carreira. Este é um assessment fantástico, né? Ele levanta as nossas âncoras de carreira, ele levanta os nossos motivadores profissionais, certo? Ele levanta o que faz
o que nos motiva profissionalmente, qual é o tipo de tarefa, qual é o tipo de profissão, qual é o tipo de exercício que nos motiva, que faz nosso olho brilhar. E por que esse assessment é tão importante quando a gente está se propondo a trabalhar com os projetos de análise comportamental? Porque quando a pessoa ou quando a empresa reconhece, identifica quais são as âncoras, quais são os motivadores profissionais daquela pessoa, ela pode utilizar isto para motivar esta pessoa. Todos esses assessments, eles entram nos projetos de motivação, de engajamento, de comprometimento dentro das empresas, né? Que já eram extremamente demandados e agora estão sendo muito mais. E quando voltarem, as empresas voltarem para a ativa normalmente, vai ser muito forte, né? Porque vai ter acontecido aí toda uma mudança emocional de estrutura de trabalho e vai ter que ter um novo realinhamento, como está tendo agora. Então, os projetos de motivação, e aqui eu preciso que você entenda, né, que ninguém motiva ninguém, né? Mas as empresas, elas podem propiciar um ambiente motivador, um ambiente que propicie o engajamento e o comprometimento. E como que a gente faz isso? Conhecendo a equipe, conhecendo os motivadores profissionais, os motivadores de vida, as linguagens de reconhecimento e valorização, certo? Hoje, geralmente, quando as empresas solicitam, e esses são projetos extremamente diferenciados, né? Todas as empresas solicitam projetos de motivação. Só que as empresas não têm conhecimento técnico. Então, o que elas geralmente pedem? Eu quero uma palestra de motivação. A gente sabe que as palestras de motivação, elas funcionam num curto espaço de tempo, né? Ela não se sustenta. E nós podemos entrar, e os nossos alunos, né? Eles entram com projetos de motivação sustentados, aonde você trabalha muito nos fatores motivacionais, certo? Porque a motivação, ela é interna, certo? Ela é interna. Mas a empresa, ela pode propiciar um ambiente que seja motivador. Como que a gente faz isso? Conhecendo as pessoas. E como que a gente conhece as pessoas? Através desses assessments, certo? Então, identificar, né, os motivadores pessoais através do assessment de âncoras de carreira é fundamental, né? Porque ela vai nos dizer quais são, vai dizer para a pessoa, né, e vai dizer para o líder, para a empresa também, qual é o tipo de trabalho, né, que este líder precisa ter, precisa incluir, para que esta pessoa se engaje, se motive. Diz para a pessoa também o que é que dentro do trabalho dela ela precisa buscar para também se sentir motivada. Ok? Primeiro acesso. Segundo, desculpa. Terceiro assessment, forças pessoais. Este assessment, junto com a positividade e bem-estar, são assessments que vieram da psicologia positiva, né? E que tem o grande objetivo de realmente trabalhar a questão do bem-estar, da satisfação, certo? Quando as pessoas identificam as suas forças pessoais e a empresa também identifica as forças pessoais da sua equipe, dos seus líderes, ela também consegue envolvê-los em tarefas, em projetos que estejam alinhados com as suas forças pessoais. E quando as nossas forças pessoais encontram no trabalho esta conexão, nós ficamos em estado de flow, nós ficamos em estado de engajamento, de comprometimento. Percebem? Então, forças pessoais, o que ele levanta? Né? O que ele traz para o coach, o que ele traz para a empresa?
ele traz os motivadores de vida desta pessoa, que são aqueles motivadores que eu não abro mão, que se eu tiver que escolher, eu não abro mão. Fechado? Quarto, assessment de positividade e bem-estar. Este é um assessment que nós sempre trabalhamos, né? Quando nós estamos trabalhando com as questões de desenvolvimento de equipe, trabalho em equipe, engajamento, comprometimento. Por quê? Porque ele levanta o nível de bem-estar do indivíduo, de bem-estar e satisfação do indivíduo e do grupo. Vocês já pensaram a empresa conseguir medir o grau de bem-estar da sua equipe? Porque nós sabemos que o bem-estar, a satisfação, ele interfere diretamente na produtividade, nos resultados. Fechado? Quinto assessment. Já estou me perdendo aqui nas contas dos assessments, né? São tantos, são 6, né? O quinto assessment é o assessment de valorização e reconhecimento profissional. Este é um assessment fantástico, que o olho das empresas, dos líderes, de todo mundo brilha. Sabe por quê? Porque quando nós descobrimos a nossa linguagem, a linguagem que faz a gente se sentir valorizado, reconhecido, isto muda a nossa vida. Por quê? Aqui tem uma outra questão importante, pessoal. Todos esses assessments, né, tudo isso que eu disse, estou dizendo, explicando aqui para vocês, quando a gente trabalha no nosso autoconhecimento, nós não melhoramos só a nossa questão profissional. Nós melhoramos a nossa vida. Porque quanto mais a gente se conhece, mais eu tenho a oportunidade também de conhecer o outro. E melhor eu posso me relacionar. Então, este assessment de linguagem de valorização e reconhecimento é o seguinte, ele levanta o quê? O que é que te motiva? Qual é a linguagem que você entende e que te faz e que faz com que você se motive? Vamos entender isso. As pessoas, porque cada assessment ele avalia um aspecto, certo? E por isso que a gente diz que fazer uma análise comportamental, se você é um analista comportamental de um assessment só, do DISC tradicional, eu sinto em dizer que você está muito longe de ser um bom analista comportamental, né? Eu costumo dizer o seguinte, o DISC, ainda mais só o tradicional, ele te traz o perfil, mas eu e você podemos ter o mesmo perfil. A digital vem pelas âncoras, pelas forças, pelas nossas linguagens de valorização e reconhecimento. Isto personaliza, isto dá uma abrangência de autoconhecimento que você pode ser um expert em DISC, mas só o DISC ele não vai te dar. Mas vamos lá. As pessoas, elas se sentem... Primeiro, um dos grandes aspectos da motivação, porque esse é um assessment que a gente utiliza sempre que nós estamos trabalhando com projetos de engajamento, comprometimento, motivação. Sempre, certo? Em 100% dos casos. Vamos lá. Quando nós estamos falando de motivação, um dos grandes pilares da motivação que faz as pessoas se sentirem motivadas é quando elas se sentem valorizadas e reconhecidas, certo? Eu me sentir valorizada e reconhecida, né, me impulsiona muito para que eu me sinta motivada, ok? Só que nós precisamos entender que as pessoas se sentem reconhecidas e valorizadas de forma diferente. Não é da mesma forma. Por exemplo, tem pessoas que ser elogiada em público faz ela se sentir altamente reconhecida, altamente motivada, altamente valorizada. Para o outro,
ser reconhecido em público deixa constrangido, sem jeito, ele não gosta. Ah, quer dizer que ele não gosta de elogio? Não, não é isso. Mas este tipo de linguagem não o mobiliza positivamente. Por quê? Porque as pesquisas mostraram que existem cinco tipos de linguagem, certo? 5 tipos de linguagens e que cada um de nós tem a sua linguagem preferencial, né? E tem a sua última linguagem. E sabe qual é o problema? É que nós geralmente utilizamos com o outro a nossa linguagem, aquilo que nos valoriza, aquilo que faz com que eu me sinta reconhecida, geralmente é a minha linguagem, certo? É a minha linguagem de valorização e reconhecimento. Quando alguém me elogia, nossa, eu me sinto reconhecida, eu me sinto valorizada, com isso eu me engajo, eu me motivo. Se essa é a minha linguagem, a tendência é que eu utilize essa linguagem com os outros. Porque vocês sabem, né, que nós sempre partimos do pressuposto que quem não tem um processo de autoconhecimento desenvolvido, né, isto é mais ainda, a gente sempre parte do pressuposto que o que funciona com a gente funciona com o outro. E às vezes é exatamente o contrário. Sabe qual é o grande risco? A gente tende a utilizar com o outro, e a intenção é excelente, eu quero motivar, eu quero engajar, eu quero estimular, né? Eu uso a minha linguagem. Só que pode ser que a minha linguagem seja a última sua. Então eu posso morrer fazendo isso que não vai funcionar. Querem ver um exemplo? Por que muitos programas de feedback não funcionam? Treinamentos de feedback e tal, não funcionam. E às vezes os líderes têm a técnica do feedback, né? Ele faz o feedback em termos técnicos de uma forma adequada, mas não funciona. Porque ele talvez esteja usando a linguagem errada, certo? Tem pessoas que se sentem motivadas, reconhecidas, valorizadas por palavras de afirmação, por elogios. Tem outras pessoas que não é que as pessoas não gostem, todo mundo gosta de receber elogio, mas tem linguagens que realmente nos acionam, realmente nos motivam, realmente nos fazem nos sentir reconhecidos, e outras não, outras a gente apenas gosta, mas não nos move. E algumas a gente nem gosta, certo? Então, uma linguagem é essa, né? A do elogio, do reconhecimento da fala. Outra linguagem é o tempo de qualidade. Tem pessoas que se sentem valorizadas e reconhecidas pelo tempo que você despende com ela. Você pode morrer elogiando ela, mas se você não tirar um tempo para sentar com ela e conversar com ela, ela nunca vai se sentir reconhecida e valorizada. É por isso que às vezes os líderes dizem assim, mas eu não entendo como é que a pessoa está dizendo que ela não se sente reconhecida e valorizada. Eu vivo elogiando ela por um simples motivo. A linguagem de valorização e reconhecimento dela não é este. Então, né? Um outro é presentes, né? Esta outra linguagem é uma linguagem simbólica. Nós temos a linguagem também, né, do toque físico. Conhecem pessoas, né, que têm a necessidade do abraço caloroso, do aperto de mão. E tem pessoas que, para elas, isso é algo que não funciona. Elas não gostam. Então, você poder ter este acesso, vocês já pensaram vocês fazerem uma live, né? Explicarem, claro, de uma forma mais aprofundada, que eu estou dando um panorama geral para vocês, explicarem sobre, né, as 5 formas pelas quais as pessoas se motivam, e que se você estiver usando a forma errada, né, que não é a linguagem do outro, isto não vai acionar no outro engajamento, comprometimento. Você já imaginou
Quantos líderes e as empresas pagariam por esta informação? Do líder poder saber que com o João ela precisa chamar e sentar e conversar. Que com o Pedro ele precisa elogiar. Que com a Maria ele precisa se colocar à disposição para ajudá-la. Vocês já imaginaram quantas empresas pagam por isso? Por esta informação? E aqui quero fazer, Jaque, é o do mesmo autor, mas a teoria muda pela adaptação que tem para o ambiente empresarial e organizacional. Sim, é o mesmo autor não do assessment, né? Desta teoria, é o mesmo das 5 linguagens do amor. Só que com a grande adaptação para empresas, para o trabalho, certo? Tanto que no livro dele, ele nem chama as 5 linguagens do amor no ambiente de trabalho, né? Porque essa não é uma linguagem que conecta com empresas, certo? Se você falar as 5 linguagens do amor para a empresa, ela vai dizer que está ficando louca, ela nem vai escutar, certo? E eles fizeram uma grande adaptação, certo? Mas sim, é deles que vem a teoria, né? Só que totalmente adaptada para empresas agora, certo? E o que eu estava dizendo para vocês já imaginaram quantas empresas pagariam para vocês, os líderes, para entenderem qual é o motivador profissional daquela pessoa? Qual é as suas forças pessoais? O que para aquela pessoa é importante que se a empresa propiciar que ela coloque isso em prática, o nível de motivação vai lá em cima? Se a empresa, quanto ela te pagaria para entender qual é o tipo de feedback que realmente funciona com cada um dos seus colaboradores? Já pensaram? Muito bem. Vamos lá. E o último assessment, o 6, é a tétrade do tempo. Este é um assessment voltado, né, realmente para avaliar a questão de gestão do tempo, né? Como é que a pessoa lida. Ele vem da tríade do tempo, mas ele junta vários autores, né? As pesquisas de vários autores, e por isso se chama tétrade do tempo, porque ele também avalia a questão das intercorrências, né? Então, também é um assessment fantástico. Para quem gosta de trabalhar aí com o tempo, esse é um assessment fantástico. Mas vamos lá. Qual é a grande diferença? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar ou já conheçam alguns desses assessments, né? Qual é a grande diferença? Primeiro, é você saber utilizar esses assessments em projetos. E não apenas no levantamento no mapeamento de perfil comportamental. Fundamental você ter na sua esteira mapeamento de perfil comportamental, certo? É um serviço que hoje nós estamos vendendo muito. E a média aí da forma que a gente trabalha, entre 3 e 4 sessões, né? A média de valor é de R$2.000, né? E tá um valor super, né? Super dentro, né? Desde que você realmente não trabalhe apenas com DISC, né? Desde que você saiba fazer realmente todo um levantamento, ok? Mas, como eu disse, é apenas um dos serviços. Você tem vários serviços que você pode fazer utilizando esses assessments. Só que aqui tem uma outra diferença que você precisa entender. Se você deseja trabalhar com empresas, trabalhar com líderes, né, ter um posicionamento diferenciado, né? Isso foi o que eu comecei falando hoje na live, que eu quero trazer aqui neste momento novamente. Não dá para você ir para as mídias sociais e se posicionar e ir para palestras online, workshops online, né? Igual como todo mundo, certo? Usando ferramenta que a pessoa tem que ficar escrevendo lá. Não dá. Isto não é uma forma profissional de se apresentar, certo? Estes 6 assessments, eles hoje já existem, todos eles na forma de sistema. E quem de vocês aqui quiser conhecer e fazer o seu assessment de âncora de carreira, no final da live, basta me passar uma mensagem inbox aqui dizendo eu quero o assessment de âncora de carreira,
que eu vou te passar para você conhecer como é que funciona hoje, né? Porque você tem que ter esse cuidado também, né? Assessments que são manuais, a gente sabe que o índice de precisão deles cai muito, certo? Você precisa se apresentar de uma forma profissional. E eu iniciei a live também falando para vocês da estratégia que agora eu quero aprofundar então, né? Qual é uma estratégia que tem funcionado maravilhosamente bem, certo? Para um posicionamento diferenciado, né? E para atração dos clientes certos e para venda já de serviços. É você fazer uma ação aonde você chama as pessoas para conhecerem um determinado tema. Dentro deste tema, você diz para eles que quem estiver presente vai ganhar um assessment, aonde ele vai trabalhar um dos aspectos do seu perfil, que vai ajudar ele em A, B, C, D e E, e você disponibiliza gratuitamente um desses assessments, desses 5 assessments. Deixa eu explicar, né? Esses 5 assessments, pelo menos dentro da nossa formação, o assessment de âncoras de carreiras, forças pessoais, tétrade do tempo, motivação, valorização e reconhecimento, positividade e bem-estar, esses são assessments que hoje nós temos gratuitos para vocês. Os nossos alunos da formação Master Analista Comportamental têm esses 5 assessments de forma gratuita via sistema, com um baita relatório, né? Um relatório extremamente estruturado, tudo via sistema, certo? Você vai disponibilizar este assessment, a pessoa vai receber, né? Ela vai responder, só que vejam a diferença. Em vez de ela estar respondendo uma folhinha lá de papel, que ela ainda tem que imprimir para responder, ela entra num sistema, ela responde e ela recebe um baita relatório sobre aquele assessment. Só que veja, você disponibilizou um assessment para ela e você não teve custo nenhum, porque qual é o problema também que muitos coaches falam, né? A Eliana, tem projetos que eu não consigo colocar o DISC, porque o DISC ele é o único assessment pago dos nossos 6, ele é o único assessment pago. Todos os DISCs você paga pelo acesso, né? Cada vez que você quer usar, você precisa comprar um acesso, né? E vale a pena, você embute nos projetos. Mas, por exemplo, para você usar como estratégia de atração, é difícil você usar o DISC. Porque você usar o DISC, você vai ter que estar pagando, né? Quer dizer, vamos pegar aí um DISC gerencial com feedback, né? Ele está custando aí na faixa de 130, 140 reais. Pensa, se você tiver 10 pessoas, você vai investir R$ 1.400. Não dá, né? Não, a gente não consegue utilizar o DISC para uma grande estratégia de atração. Mas esses outros 5 assessments você utiliza sim, porque eles são gratuitos para você. Você não tem custo. Só que é claro que nos seus projetos você cobra, porque o seu cliente não tem acesso a esses assessments de forma gratuita. É só você que tem. Ele faz parte da sua plataforma. Vocês percebem a grande diferença? Pessoal, vamos lá. Deixa eu fazer alguns comentários de fechamento aqui. Vou olhar as perguntas de vocês, porque eu preciso encerrar. Estou olhando aqui para ver o horário. Eu preciso encerrar a live antes de 1 hora. Porque senão eu não consigo gravar a live aqui do Insta, certo? Mas vamos lá. Amanhã, 8h30, tem outra live aqui, onde eu vou continuar conversando com vocês sobre isso. Mas alguns avisos importantes. Vamos lá. Quem quiser, neste momento, conhecer este sistema e fazer o seu assessment de âncoras de carreira, me passa uma mensagem aqui pelo Insta, quem está no Face, vem para o Insta, se não me segue, me passa uma mensagem inbox dizendo, eu quero o acesso, e eu vou passar para vocês. E vocês vão fazer ele gratuitamente, vocês vão conhecer o poder dessa estratégia, ok? Segundo, quem de vocês quer conhecer todos não, né? Alguns dos serviços que hoje já estão sendo vendidos e que você pode
vender tendo esses 6 assessments na sua esteira, me pede inbox também que eu te passo a aula, aonde eu, além de explicar esses assessments, né, eu falo de quais são os serviços que você pode vender. Fechado? E terceiro, nós estamos com a nossa formação online, eu lancei ela online, antes ela só era presencial. Nós estamos com a nossa formação online em Master Analista Comportamental, onde você aprende esses 6 assessments, tem 5 assessments gratuitos, né? Aonde você aprende a realizar workshops de inteligência relacional, que ele pode ser aplicado online, né? E é um workshop fantástico, né? Que você pode trabalhar com todos os públicos, não é só com líderes, não é só com empresas. Então, fica aqui meu convite. Se você quer conhecer a nossa formação em Master Analista Comportamental, neste momento ela está com R$1.000 de desconto, só que vai só até domingo, certo? E ter acesso a tudo isso que eu estou te falando aqui, ok? Vamos lá, deixa eu ir rapidinho para as perguntas de vocês aqui, deixa eu ver. Enquanto eu olho as perguntas, vão colocando o feedback de vocês aí. Se deu uma luz para vocês, não, como é que foi a live de hoje para vocês? Deixa eu ver. Quer atrair clientes, Silvia? Perfeito. Então, continue fazendo essa estratégia. A Silvia já está fazendo essa estratégia. Hoje eu perguntei para ela, Silvia, quanto você já aumentou o número de seguidores de vocês? E ela disse que já dobrou o número de seguidores. E ontem a Silvia fez a primeira live oferecendo um assessment gratuito. E eu tenho certeza que vai bombar. Bora entrar no Oceano Azul, perfeito. Edna, me passa aqui inbox, certo? Que eu te passo. Ser bom, além do conhecimento técnico, precisamos aguçar a dor do cliente. Exatamente, exatamente. As pessoas, o nosso cliente só compra pela dor ou pelo prazer, mas a grande maioria das pessoas compra pela dor, certo? E a grande dor neste momento é como é que eu mantenho minhas equipes engajadas, comprometidas, como é que eu dou conta desse turbilhão de coisas que está acontecendo. E aí, os processos de autoconhecimento ajudam maravilhosamente bem neste momento. Mas não correria o risco de expor o cliente? Desculpa, Zé, não entendi tua pergunta. Não entendi a tua pergunta. Em que sentido expor o cliente, né? Eu sou analista diz que mas sinto que só mostrar o mapa e dar uma devolução. Perfeito, mas perfeito, Cláudia. Assim, e aí, quando você entra fazendo uma análise comportamental, usando um DISC com feedback e mais 5 assessments, você vai ver que o resultado é outro, completamente diferente. Obrigada, Rose. Deixa eu ver. Outro beijo para vocês, meus queridos. Opa. Linguagem correta não promove raporte e não mobiliza o outro. Exatamente, exatamente, Roberto. Só que hoje nós temos um assessment para descobrir a linguagem do outro, certo? Os líderes não têm que ficar tentando descobrir, né, a linguagem do outro, né? Eles precisam aplicar um assessment e ter isso, né? Saber isso. Vamos lá, acho que deu, né? Nome dos assessments: âncora de carreira, forças pessoais, tétrade do tempo, linguagem de valorização e reconhecimento, positividade e bem-estar e DISC com feedback. Vamos lá. A Patrícia perguntando onde tenho acesso a esse sistema. Patrícia, todo mundo que faz a nossa formação, Master Analista Comportamental, tem acesso a este sistema, tem acesso aos 6 assessments, sendo que 5 desses são gratuitos. Pensem em vocês entrarem numa pequena empresa, até numa grande empresa, né? Mas vamos pegar uma pequena empresa. E vocês poderem aplicar esse assessment de valorização e reconhecimento ou de positividade e bem-estar em todo o quadro dela. Tem lá 200 pessoas, se aplica em todo mundo. Por que que é possível? Porque é feito via sistema.
e vocês não têm custo. Quanto vocês acham que uma empresa pagaria para vocês dizerem para ela, né, qual é o índice de positividade e bem-estar do seu grupo? Quais são as linguagens de valorização e reconhecimento de cada um dos seus colaboradores? Pensem se você fosse o dono de uma empresa, que você tivesse com problema de engajamento, de comprometimento, o quanto você investiria para ter essa informação? Perdoa, este valor que ela deu é por sessão, estou perguntando, pois não sou da área. Zé, depende, né? Hoje a gente faz um processo de análise comportamental, geralmente em torno de 3 sessões, e a gente cobra pelas 3 sessões R$ 2.000, ok? Tem gente que cobra muito mais, certo? Mas é uma média interessante de mercado, R$ 2.000 para 3 sessões. Isso, exatamente, aí eles respondeu abaixo. A Jaque diz, formação de líderes, não entendi, Jaque, a tua pergunta. O diz que por pessoa fica caro se você for usá-la como uma estratégia de atração. Dentro dos projetos ele não fica caro, certo? Desde que tu coloque também outros assessments. E dependendo do porte da empresa, pode ficar caro sim. Mas você tem outros 5 assessments que você pode trabalhar. Por exemplo, nós temos coaches que estão fazendo projetos, né, de engajamento, comprometimento, usando os assessments gratuitos, sem ter que a empresa investir para este projeto no DISC, né? Mas, claro, nós cobramos por isso da empresa. E essa é a grande vantagem. Você tem ele gratuito, extremamente profissional, mas você cobra da empresa, ok? Só que é diferente, o custo não é seu, né? Você não tem um custo fixo para isso. Gostaria de saber o nome. Ele é do mesmo autor, ele é a valorização e reconhecimento, as linguagens de valorização e reconhecimento nas empresas. Ok, me mandem aí os que querem, né? Qual o valor do seu curso de gestão comportamental, Patrícia? Hoje ele tá, o valor normal dele é R$ 3.000, porque vocês têm 1.000 bônus, né? Mas hoje ele tá com R$ 1.000 de desconto apenas até domingo, certo? Aqui na bio vocês têm o link com todas as informações. Se você não achar, me chame, eu passo para vocês, ok? Pessoal, estamos estourando o nosso tempo, eu vou precisar terminar. Ficou aqui, deixa eu ver, aqui no Face, mas é um comentário, né? Meus queridos, preciso terminar, senão eu não consigo gravar aqui. Retomando, quem quiser conhecer a formação, vai na bio aqui no Insta, aqui no Face, logo abaixo, olha, vai ter o link. Quem quiser fazer o seu assessment e conhecer como é que funciona esse sistema, me chama inbox. E quem quiser ver a aula onde você utiliza todos esses assessments para vender com valores e tal, me chama que eu também te passo, ok? Nos encontramos amanhã novamente às 8h30. Um grande abraço, um ótimo dia e até amanhã. Tchau!